Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva. Quem viveu, né? Malhação. Vento dos teus olhos, meu perfume, voltarei. Vamos roer comigo? Quem lembra do termo roer? Vamos roer, né? Roer era o termo que a gente usava no meu tempo para falar de sofrência. Não existia a palavra sofrência, existia a palavra roer. Tô roendo por fulano, tô roendo por cicrano. Não existia a palavra sofrência. Antes existia a palavra sofrência, a gente falava roer. Tá roendo, e essa música aí é de quem tá roendo. Quem tá roendo uma paixão, uma fantasia, um desejo, um amor, né, que passou. Quem é do tempo do que estava roendo? Quem é do tempo da malhação? Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será, né? A onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Isso que luz forte que tá na minha cara. Ó, live de sexta-feira vale 2 pontos, viu? Quero assuntinhos. Eu gosto quando vocês me mandam assuntinho. Fizemos constelação ontem e hoje. Amanhã tem supervisão. Domingo tem movimento, vou colocar aqui no Stories. Domingo eu vou fazer um movimento gratuito, tá? Pra gente fazer um exercício bacana, gratuito. É sempre bom a gente se exercitar, fazer essas coisas, né? Por quê? Tava eu na aula do mestrado, né? Aula de filosofia, fala do encontro e tal. É o que eu sempre falo, a filosofia do encontro de Martin Buber. E aí ele fala, e o professor tá falando exatamente de Aristóteles, né? Ele fala, o ser humano, ele só vive de verdade com alguém. Ou melhor, para alguém. Ele só vive de verdade com. Mais ainda quando ele encontra um para. Quem aqui nunca fez uma faxina para receber uma visita? Mudou a casa toda de lugar porque ia chegar uma visita. Quem nunca ensaiou no espelho, como dizia Preta Gil, né? Eu ensaio, eu me ajeito, eu interrogo o meu espelho, o jeito que eu me olho para você me ver. O Buber falava muito dessa questão do olhar, né? Quando os nossos olhares se encontram. Qual é o olhar que eu espero que me encontre naquele momento? E hoje a gente está num mundo de muita exposição, mas de poucos olhares, né? Por exemplo, quando eu faço uma live aqui, geralmente, amanhã ela dá 2.000 visualizações. 2.000 pessoas me viram. Mas eu não vi essas pessoas, a gente não se encontrou. E é por isso que quando eu tô fazendo live, eu falo, gente, manda um assuntinho, vamos assuntar, vamos conversar, porque a live é algo vivo. Eu gosto quando a gente se encontra, quando a gente discute, quando a gente conversa. Porque eu existo quando o outro existe. Quando a minha existência serve para alguma coisa na vida do outro. Não adianta eu ficar aqui falando sozinho. Eu posso gravar um vídeo e postar. Entende? E aí ele falava isso. O outro, né? O ser humano, ele vive com. Ele vive com e principalmente para alguém. Né? O que é que eu faço para alguém? Né? Quem nunca fez um cabelo para alguém? Um bolo? O Capinero, ele fala que a milanesa é a maior prova de amor que alguém pode te dar, porque pelo menos duas vasilhas foram sujas para te agradar. Ele fala, eu amo isso, né? Ele fala, a milanesa é uma prova de amor. 2 vasilhas pelo menos foram sujas para te agradar. Então, quando Aristóteles fala, né, que o ser humano vive para o outro, é muito isso. Nós somos seres de ressonância, a gente depende do outro. A gente depende do olhar do outro. Às vezes você veste uma roupa e você fala, nossa, não gostei. Aí vem a sua amiga e fala assim, amiga, você tá linda. E aí aquele linda dela te contamina. A Elizabeth tinha uma carta no card sistêmico, ainda tem, né, um card que eu traduzi, que ele fala, né, se orientado, sabe observar a beleza. E eu não entendia bem essa carta. Quando eu fiz a tradução, eu dizia, meu Deus, mas não é possível que eu não tenha outra tradução. Aí comprei a carta em alemão para ver se a tradução mudava e era isso, não tinha o que fazer. E eu ficava, mas como que eu tenho que orientar alguém para ver a beleza? Quando a gente sofre muito, você vai ver muito isso em pessoas que sofreram luto muito cedo, elas perdem a habilidade de ver a beleza da vida. Dependendo da ferida que você carrega, você perde a habilidade de ver a beleza da vida. E aí, quando ela fala dessa carta, de que orientado, né, sabe ver a beleza, fala exatamente
de eu me dispor a auxiliar alguém a olhar. Ou seja, o olhar dele foi cegado pelas feridas e pelas dores, e a convivência, o estar com, faz com que esse olhar possa ser restaurado por outra pessoa. Esse sozinho vai ser mais difícil, né? Então, eu conseguindo orientar alguém, cada vez mais vejo pessoas morando sozinhas. A tendência sempre foi, né? Sempre foi. A convivência, eu estava falando isso com um cliente meu, gente. Investigação, a IA faz. Sincronização também. Convivência não. Tem uma habilidade que só o ser humano tem. Conviver. Porque conviver exige adaptação, exige flexibilidade. A maior dificuldade que a gente tem é deixar o outro existir. É deixar o outro existir do jeito dele. A gente tem muita dificuldade de deixar o outro existir. A gente quer sempre ensinar algo pro outro, dizer para ele o que ele tem que vestir, o que ele tem que comer, o que ele tem que falar, com quem que ele tem que casar. E aí, nesse mundo virtual, que a gente vai desligando a vida através de um botão, a gente vai cada vez mais perdendo a habilidade de conviver, de flexibilidade, de adaptar. Por quê? Vamos às regras. Criança pede, adolescente exige, adulto negocia. O que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão ficando adolescentes, elas não estão conseguindo passar. Então elas exigem, elas pedem muito, né? Aquela criança está sempre pedindo alguma coisa, sempre querendo alguma coisa, e depois ela vira um adolescente que exige que o mundo tem que tratar, assim, o meu chefe tem que me tratar do jeito A, o meu emprego tem que ser B. É um saco de exigência com duas pernas. Então só exige do outro. E a maturidade, ela tem um primeiro requisito, que é o cuidar. Cuidar é uma aptidão, é uma necessidade do adulto. Tanto que quando as pessoas ficam adultas, se elas não casarem e não tiverem filhos, elas começam a virar pai de pet, pai de planta, porque a necessidade de cuidar está dentro dela. O Darwin falava da eficácia biológica, né? Que é você gerar uma vida até a idade de se reproduzir, de reprodução, de continuidade. Eles usavam uma coisa mais bonitinha, né? E aí o ser humano vai tendo essa necessidade, o adulto, mas o adolescente não. Então, se a gente está tendo relações adolescentes, o que é que o adolescente faz? Qual é o marco central de um adolescente? Ele não quer conviver com ninguém. O adolescente, ele se tranca dentro do quarto, bota uma placa de proibido na entrada, né? E ele não quer mais falar com o pai, ele não quer mais falar com mãe, ele não quer mais... Pode ser o Obama que ele não quer conversar. Pode vir a Xuxa que ele não quer saber. Então, essa tendência do isolamento, de não querer conviver com ninguém, é o reflexo de uma sociedade adolescente, de uma sociedade que não consegue passar da adolescência. De pessoas que não passam da adolescência. Só isso. Ah, conviver é difícil? Claro. Conviver dá trabalho? Claro. Conviver comigo também dá trabalho. Eu conviver comigo mesma me dá trabalho. Eu tenho que conviver com as minhas estrias, com a minha celulite, com a minha menopausa, com a minha gordura, com a minha TPM, com os meus estresses. Então, como que não vai ser difícil conviver comigo? Se até eu, pra me aguentar, tem dia que eu não me aguento, tem dia que eu olho pra minha família, não falem comigo que hoje não tá bom. Hoje, para matar alguém tá de graça. Só que, exatamente... Acho que o Gregório fala muito bem sobre isso. Amar é suportar a existência do outro no dia ruim. Amar é suportar a existência do outro no dia ruim. É dizer, ok, no teu dia ruim, eu vou continuar te dizendo sim. Porque eu sei que eu também tenho dia ruim. E que no meu dia ruim você me diz sim. Então, amar, o amor adulto, passa por esse suportar o dia ruim. Passa por eu suportar a tua TPM, a tua decepção no trabalho, as tuas dores, porque a tua existência para mim, ela não é conveniente. Ela não é só quando for conveniente para mim. Isso é usufruto. Usufruir de alguém é eu estar com essa pessoa quando é bom para mim. A convivência é boa, o vinho é bom, a conversa é boa. Eu estou usufruindo da sua existência. Eu estou tirando o usufruto da sua existência, beleza? Isso é usufruir do outro, isso não é conviver. Usufruir do outro é eu tirar proveito da sua convivência por alguma razão, seja pelo network, seja porque é conveniente, seja porque a gente fala o mesmo idioma, porque a gente tem os mesmos gostos.
Conviver é suportar. Amar é se dedicar. É eu me dedicar a você, independente se isso tá sendo bacana para mim ou não. Eu não estou falando de doença, de sacrifício, esse povo louco que fica se matando para salvar casamento. Não, que eu não sou salva-vida de ninguém. Mas amar é uma dedicação um pouco maior. É eu trocar o teu curativo até a ferida sarar. Quando eu não amo, e aí a convivência do casal, ela traz muito isso, né? Ser casal é ter a oportunidade de ferir ou cuidar da ferida mais profunda de alguém. A convivência traz isso. Quando, na hora que tu tem uma ferida, eu vou lá, pego um pacote de sal e jogo em cima, eu nunca te amei. Nunca. Eu usufruí de você. E no momento que você tá me dando trabalho, já não vai me dar usufruto, eu vou arrumar um jeito de você ir embora para eu colocar outro na tua vaga para eu usufruir desse outro. E aí eu vou jogar sal em você, na tua ferida, você vai se decepcionar, você vai se aborrecer e vai embora, né? E vai embora, e aí eu vou colocar outro na sua vaga. E quando é preciso conviver com quem não amamos para cuidar? Isso se chama responsabilidade, né? Responsabilidade. Isso se chama compromisso, né? Por exemplo, o meu marido tem 25 anos a mais do que eu. Né? Então um dia ele ficará velho, mais velho, né? E eu sempre falei isso pra ele, falei, olha, eu tenho um compromisso com a sua existência. Se você amanhã arrumar outra mulher, fazer outra besteira, no dia que você estiver velho eu vou estar lá. Não se preocupe. Eu vou estar lá com você. Vou lhe dar banho, vou limpar sua bunda. O que acontecer, não se preocupe. Eu tenho um compromisso com a sua existência. Simplesmente por tudo que eu vivi com você até aqui. Se hoje terminar e daqui a 10 anos você precisar de mim, eu tô aqui. Então, claro que a gente tem feridas no meio do caminho, né? Existem feridas que nos afastam, né? Principalmente a gente tem uma dificuldade hoje que é ter que cuidar dos pais. E muitas vezes a nossa convivência com os nossos pais não foi a melhor possível. Nossos pais, né, na minha geração, são filhos da ditadura, então são pais muito críticos, etc. Eu sou tipo tia Inês, eu vou contar a história de tia Inês, né? Tia Inês, meu tio teve um AVC saindo do motel com a outra. Aí titia cuidou dele até o dia que ela descobriu. No dia que ela descobriu, meu amor, ele podia espumar no chão. Ligue pra sua rapariga pra ela vir cuidar de você. Você não tinha saúde pra estar quengando com ela? Pois mande ela vir limpar, que eu não vou limpar não. E não cuidou não, viu? Os irmãos, os outros tios, os filhos, mas ela sentada na calçada dele gritando. Eu digo, eu sou fã de tia Inês. Mulher não trai, mulher se vinga, né? Mulher se vinga. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Cara, eu não sei se eu sou melhor do que eu fui um dia. Eu talvez seja um pouco mais tolerante. Só isso. Eu acho que a maturidade, ela vai mostrando, ela dá a oportunidade da gente ver muitas coisas inúteis que a gente se agarra, sabe? A gente se agarra a muita coisa inútil na vida. Eu tive a oportunidade, eu perdi meu pai muito cedo, então eu tive a oportunidade de entender que a vida acaba muito rápido, né? Que aquele abraço não volta mais. E tem uma filha com deficiência, então assim, os valores são muito diferentes. Muito diferentes. Muito diferente da unha da semana, do cabelo da moda. Você cresce com valores muito diferentes. E aí eu acho que esse é o grande esquema. Quando você toca na realidade dos valores da vida, a vida fica menos estressante. Mas essa vida de muitas cobranças, que eu tenho que estar com cabelo, com unha, com corpo, com performance, que eu tenho que estar com fazendo amizade com pessoas ricas, fazendo um mundo de exigências, onde a vida não flui, a vida te cobra, aí, bicho, é muito chato. A gente vai ficando meio... Não dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. Eu contar um babado pra vocês, que eu vi esses dias... Eu prometo, conheço muita gente, né? Conheço muita gente. Aí eu comecei a ver um movimento, não foi nada de agora, não, faz uns meses, já faz uns 6 meses, que é o movimento do homofóbico de conveniência. Vou explicar. Eu tenho vários conhecidos, não amigos, que eu não me misturo com esse povo. Tenho conhecidos que são aquele povo cristão de direita que odeia gay, que odeia, que não contrata. Se for para minha empresa, eu não contrato, se for para minha família, eu não aceito, enfim, não quero perto e tal. Mas eu vi esse povo fazendo collab.
Porque aí na hora que o gay é famoso, tem dinheiro, aí não, aí já não é gay, né? Aí já não tem problema, já não vai pro inferno. Eu digo, gente, que conversa é essa? Eu vi essa semana um influenciador famoso com um padre abraçado, com um padre não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu olhando, eu falei, cara, queria ver isso aí tudinho se esse cara fosse pobre, como o padre Júlio faz lá em São Paulo. Como o padre Júlio Lancelotti faz lá em São Paulo. Que eu queria ver, porque assim, helicóptero, foto, né, mídia, é tudo muito fácil. E aí você vai vendo, a gente tá falando de convivência, como a convivência ela tem um preço. Ela tem um preço. Dependendo do budget, tu negocia. A convivência fica pesada quando o orçamento não tá bem pago. Por que que quanto mais dinheiro, mais infidelidade, mais traição, mais humilhação e mais o casamento dura? Entendeu? Quanto mais dinheiro, mais infidelidade, mais filho fora do casamento, mais porrada e o casamento dura. Porque é conveniente pra mim. Eu tô convivendo com a conveniência, aquilo que é conveniente pra mim. Eu não tô vivendo com um relacionamento, não tô vivendo com uma pessoa. Tô vivendo com aquilo que é conveniente pra mim. Vou passar raiva na calçada? Não, vou passar raiva no meu jatinho. Vou bavarês de jatinho no futuro, né? Como, né, já dizia meus conhecidos, homem tem que ter dinheiro, porque negócio de crescer junto, quem cresce junto é gêmeo. Quem cresce junto é gêmeo. Ah, vamos crescer junto. Quem cresce junto é gêmeo, meu querido. Você tem que vir em ponto. Né? Eu sou antiga. Você tá sabendo do babado da Paquita Sorvetão e da Xuxa? Não, mulher, me conta. Tu acha que uma pessoa doida como eu, que morre de estudar, tava tendo aula do mestrado até 10 horas da noite, tendo que entregar a tese, faço tradução, acompanho a turma, faço constelação. Mulher, não tem um tempo pra ver fofoca, não. Manda pra mim. Quando vocês verem a fofoca, manda pra mim, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de alimentar meu Instagram, de fazer vídeo, de fazer não sei o quê. Queria, mas não tenho não. Também não tem que você ter paciência não. Bota uma coisa na cabeça de você, eu tenho uma profissão. Sou educadora, sou terapeuta. Trabalho com educação. Gosto de dar aula. Gosto de treinar as pessoas. Gosto de atender. Estudei pra isso. Ser influencer é pra quem não tem profissão. E lá vem o cancelamento. Quem depende da influência da internet para existir é quem não tem uma profissão definida. Quem tem uma profissão definida, a internet vai impulsionar, vai otimizar a sua profissão. Ótimo, é ótima para isso. Mas quem não tem... Eu lembro que o Vesgo, quem é o Desculpa como eu, o Vesgo do Pânico, que entrevistava o pessoal, o Vesgo foi entrevistar a Maria Alexandre. Aí a Mari no auge, lindo, uma boneca de porcelana. Aí ele na academia com ela fez Maria Alexandre. Maria Alexandre é o quê? É cantora, é atriz, é modelo, é o quê? Aí ela ficou calada, deu uma risadinha e virou. Para esse vazio da resposta se criou a palavra influencer. Pronto. É uma mulher bonita que basta existir. Basta existir, a existência dela é suficiente para me influenciar a ter determinados comportamentos, a comprar alguma coisa, a vestir alguma coisa. Não que a influência não existia, entendeu? Mas ela se oficializou. Ela se oficializou no lugar das pessoas que não definiram uma profissão. Só isso. Já existia. Eu lembro que a minha irmã ficava assistindo vídeo show para vestir a roupa que a Angélica vestia. Eu vou comprar a blusa da Coach que eu vi a Angélica essa semana. Luciana, a Angélica é patrocinada. Ela é paga para vestir essa roupa justamente para pessoas imbecis como você comprar. Aí você não entende de nada, você é amarga com o mundo. Eu digo, entendo que você não tem o dinheiro da Angélica e quer usar a roupa da Angélica. Me poupe. Eu lembro da sandália da... Eu lembro quando teve uma novela, não lembro qual era, que uma atriz apareceu com uma melissa azul. Uma melissa, aquela sandália de plástico que cortava os dedos da gente. Azul. Meu amigo, Luciana corria de um lado por dentro de casa para comprar essa sandália. Ele botou mamãe louca. E não achou a infeliz da sandália. Aí depois tinha a desgraça do tamanco de madeira, aquele que matava as pessoas, né, se você jogasse de longe. E eu sempre contestei muito tudo isso. Eu não tive o tamanco de madeira, eu não tive a sandália de plástico, eu usava meu belo M2000, meu tênis basqueteiro que era confortável com meus pés. E eu dizia isso, gente, sapato é pra eu andar, é pra ser confortável pra mim. Não é pra eu estar 200 pessoas iguais e eu estar no meio, que palhaçada. Me poupe.
Aí eu não dou dinheiro para a indústria, né? Então, assim, quando você toca nas coisas reais da vida, fica chato. E vocês estão sabendo que a Munjara... Perguntinha. Hoje é sexta-feira. Presta atenção na quantidade de notificação desses sites de venda de coisa online que tu vai receber na sexta à noite e no domingo à noite. Presta atenção. Por quê? Porque a gente já está tendo o estudo da Munjara para ansiedade, que reduziu o consumo de álcool e reduziu as compras impulsivas, que eram as compras da madrugada. E esses sites já estão sentindo o buraco. Então, eles ficam mandando notificação de promoção na sexta à noite, no domingo à noite, que é o dia da solidão. O dia da solidão, e aí você vai lá e compra. E aí a desgraça do remédio, que baixa a ansiedade, tá diminuindo as compras da madrugada. Hoje mesmo o meu me mandou aqui não sei quantas notificações de roupa e não sei o quê. E eu falei, aqui tem nem verão para eu comprar roupa, já tô de casaco. Diz que semana que vem vai estar quente. Inclusive aqui a Europa tá pegando fogo, né? A Europa tá pegando fogo, a Espanha tá pegando fogo, a França tá pegando fogo, e aqui eles já estão jogando água nas florestas para não conseguir pegar fogo. A menina disse aqui que a Xuxa não trouxe a Sorvetão pro show por questões políticas. Eu acho que a gente entrou num lugar terrível, que é permitir que a política defina os nossos afetos. Esse lugar é terrível. Porque, gente, política passa. Quantos políticos já passaram? De 4 em 4 anos troca. Quantos políticos já passaram? A gente está com vínculos tão frágeis. Eu acho que isso mostra o quanto nossos vínculos estão tão frágeis e nós estamos tão imaturos para conviver que a gente resolveu que a política define com quem a gente vai conviver, quem a gente vai amar ou não, sabe? Eu tenho amigos de todos os lados da política. Todos, amigos veganos, amigos não sei o quê, amigos não sei o quê. Cada um tem sua preferência, mas a gente continua amigo. Porque a gente não permitiu que isso definisse nossos vínculos. Então, por exemplo, Lucas, que é meu amigo maravilhoso, ele é vegano. O Lucas ia pra churrasco na minha casa. Eu fazia lá o churrasco vegano dele, sabe? Renata também, que é minha arquiteta profissional maravilhosa, é vegana. Anda comigo pra todo lado. Ela é a marmitinha dela. Porque a minha família come carne de manhã, tarde e noite. Mas isso não define os nossos afetos. Então, imagina o que é a história da Sorvetão, junto com a Xuxa, né? A menina que cresceu nos palcos, casou nos palcos, né? Que Xuxa foi madrinha, não sei se a Xuxa foi madrinha da filha dela também. E aí, toda essa história é destruída por uma preferência política, independente de quem seja. Não estou falando do político A, do político B, do político... Pode ser quem for. Mas eu permitir que essa pessoa que ocupa um cargo político, é um funcionário público, que eu pago o salário dele, essa pessoa vai destruir toda essa história entre nós. Essa pessoa vai destruir tudo que a gente construiu até aqui, porque me disseram que eu não posso conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Oi? Gente, vai passar, a política passa, tá? Quem viveu o fora-colo, porque eu sou do tempo do fora-colo. Inclusive, Luciana ia sendo expulsa da escola, porque pulou o muro para ir pro fora-colo. Mamãe foi pro fora-colo. Lembro demais, Praça do Ferreira. Né? Mas a gente não permitia que isso entrasse na nossa família, nos nossos afetos, nos nossos amigos, sabe? Vote em quem você quiser. Eu vou estar com você. Você é meu parça. A política vai passar. Então, a gente precisa estar atento a isso. O que eu estou permitindo que entre na minha vida, que entre nas minhas relações? Óbvio que conviver, quando a pessoa tem valores muito complicados, é um pouco mais difícil. Estou falando de convivência, mas convivência é uma coisa, afeto é outra. Conviver é uma questão de conveniência. A gente convive mais com quem tem uma afinidade ou tem uma convivência mais leve. Afeto, não. Eu posso passar 10 anos sem ver você e na hora que você precisar de mim, você sabe que o telefone vai tocar e acabou. Isso é um afeto, isso é um vínculo de verdade, certo? Haja o que hajar. Haja o que hajar é quando você precisar de mim, eu vou estar aqui. Isso, por exemplo, inclusive, isso é um mandamento que eu tenho eu tenho um grupo de amigas
Aquela minha amiga que vive viajando comigo, que às vezes eu posto, ela ficou viúva com 23 anos. Em 15 dias morreu a minha mãe e o ex-marido dela. Então ela ficou com 2 filhas, com 23 anos, ela ficou com 2 filhas para criar e eu com uma. E eu lembro que a gente dizia, Marvin, agora é só você e não vai adiantar, chorar vai te fazer sofrer. Né? Nando Reis está sempre lá. E a gente foi criar nossas filhas, e criamos as nossas filhas. E esses dias a filha de uma amiga minha estava aqui em casa, também passou uns dias comigo. E eu tenho um acordo com as minhas amigas que é o seguinte: enquanto uma de nós for viva, nossos filhos não passarão fome. Não quer dizer que a gente não brigue. A gente briga toda semana. Se esculhamba, para de se falar, passa 6 meses sem se falar, passa anos, 2, 3 anos sem se falar. Eu posso estar com ódio de você hoje. 30 minutos depois, seu filho quebrou o pé, ele vai para o hospital, ele vai nos meus braços. Acabou. Isso se chama vínculo. Eu tenho um vínculo eterno com você, eu tenho um contrato de fidelidade com você. Haja o que haja. Então eu tenho um grupo de amigas que a gente tem esse acordo. Haja o que houver, enquanto uma de nós for viva, seus filhos não passam fome. E acabou. E a gente não está falando de uma convivência fácil. A gente não está falando nem de morar no mesmo país. Eu moro na Europa, eu tenho esse contrato com amigas no Ceará, na Paraíba, no Maranhão, em lugares totalmente diferentes. Mas porque o contrato mais verdadeiro que você tem é o silencioso. É o que não está no papel. É o que você sabe que está lá. Entendeu? Isso a gente está perdendo. A gente está perdendo bastante. E a internet está facilitando isso. Porque na internet eu não preciso conviver, eu desligo. Aperto o botão e desligo. No bar eu preciso conviver. Eu preciso negociar, eu preciso fazer a social. Entendeu? E a gente vai estar perdendo essa habilidade. Qual é o grande perigo? Sozinho não há como triunfar. Você sozinho é mais fácil ser manipulado e mais fácil ser derrubado. Eu vou embora, que aqui vai dar meia-noite. Sexta-feira vamos molhar as palavras, tá? Vamos estudar Aristóteles, Buber, vamos estudar tudo molhando as palavras, que é muito mais legal, tá? Pra que a aprendizagem precisa ser chata? Não precisa. Vamos molhar as palavras, vamos viver. A gente se vê. Cheiro.